Glória a Deus. Vamos encerrar esse momento de oração. Vamos colocar sobre os pés para darmos início ao nosso culto pela manhã. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Como de costume, vamos saudar uns aos outros, desejando a paz do Senhor. Um bom dia caloroso, um Deus te abençoe, um abraço apertado. Glória a Deus, como é bom ver o povo de Deus se unidos para juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora que já nos saudamos, este é o alarme da EBD. 9 horas ele toca para iniciarmos o culto. Em paz, brincando. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor no coletivo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Te louvamos por tua bondade, por tua graça, por teu amor, por tua misericórdia, pela paciência, pela longanimidade que o Senhor tem tido para conosco. Te louvamos também nesta manhã pela obra da cruz. Te louvamos porque o Senhor cumpriu toda a lei no nosso lugar. A lei que era impossível de cumpri-la totalmente. O Senhor se fez homem, veio à terra e cumpriu toda ela, Senhor. Te louvamos porque o Senhor morreu no alto de uma cruz pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar da condenação eterna. Te louvamos porque no alto de uma cruz o Senhor triunfou sobre o pecado, o Senhor triunfou sobre as trevas, o Senhor triunfou sobre Satanás e nos deu a eterna salvação por meio da tua graça. Te louvamos também por tua ressurreição dentre os mortos, porque através da tua ressurreição nós fomos justificados de toda iniquidade e pecado, e hoje nós somos purificados por ti e não devemos mais nada no banco dos céus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos amou tanto, e o Senhor nos amou tanto que não nos deixou sozinhos, enviou o Espírito Santo para que viesse não apenas atuar em nós, mas habitar em nós como penhor da nossa herança, como a garantia da nossa salvação. Muito obrigado, Pai, nesta manhã, que o Senhor venha receber as orações que a tua igreja tem feito neste lugar. Que se essas orações não glorificar o teu nome, não responda a elas, mas se for para a glorificação do teu nome, que o Senhor, por tua infinita bondade, responda a cada petição. Pai, também te peço, assim como o Senhor é adorado nos altos céus, pelos anjos, pelos serafins, pelos 24 anciãos, pelos seres viventes, permita com que nossa adoração nesta manhã suba como um cheiro agradável até as tuas narinas, até o teu trono, e o Senhor sinta-se honrado por nós, a tua igreja aqui na terra. Pai, sê conosco nesta manhã, receba o nosso culto, no nome santo de Jesus, amém. Ainda de pés, irmão Léo estará louvando ao Senhor com a irmã Nicole. Caso os irmãos estão aí no fundo, queira, que tem lugar aqui na frente, tá? Pode se assentar aqui, para de forma organizada adorarmos ao Senhor Jesus. Paz, igreja, vamos continuar adorando aquele que é o único de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que o nosso coração nessa manhã esteja grato pelo sacrifício de Jesus na cruz, porque hoje, principalmente, primeiro domingo do mês, nós devemos trazer à memória o sacrifício dele, que nós não merecíamos, mas pela graça ele nos salvou, amém?
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Quando se sentir mal amado por alguém, olhe para a cruz, que você vai ver a maior prova de amor para com sua vida. Você vai ver que um homem te amou tanto, o Deus homem te amou tanto, que se entregou por você no alto de uma cruz. Foi por conta dos teus pecados mesmo, por conta das tuas iniquidades, que ele se entregou. Te amou tanto que foi massacrado por amor a você. Quando você se sentir desanimado, frustrado na vida, olhe para a cruz, pois na cruz ela revela que o Deus Filho, além de te amar tanto, ele foi até o fim por conta de você. Foi para te resgatar da perdição eterna. Quando você se sentir sem forças, olhe para a cruz, pois você verá o Deus Filho, todo fraco, debilitado. Ele entregou a sua última gota de sangue por amor a você. Então, seja qual for a sua situação, boa ou ruim, olhe para a cruz. A cruz, ela revela a maravilhosa graça de Deus, revela o amor de Deus, revela a justiça de Deus, revela o juízo de Deus que era para vir sobre nós na pessoa de Cristo Jesus. Quando você se sentir sem desejos de cultuar, olhe para a cruz,
que você terá motivos de sobra para vir dobrar o seu joelho, abrir o seu coração, rasgá-lo diante de Deus e dizer: obrigado por tua maravilhosa graça. Quando sentir falta de desejo de orar, quando você não ter desejo, olhe para a cruz, pois você vai ver que Cristo, Ele, nas diversas circunstâncias da vida, Ele orou, e no alto da cruz, Ele fez a última oração dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A cruz, ela nos dá forças para caminhar, ela é a base da nossa fé, ela nos inspira a prosseguir, ela nos faz sentir amado, ela é maravilhosa. Então, por isso, nunca deixe de olhar para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo, para a obra de Cristo. Não é à toa que o escritor aos Hebreus vai dizer: e olhando para Ele, Jesus, olhando firmemente para Ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que é isso? Autor e consumador, é o exemplo de liderança, é o exemplo a ser seguido. Olhe para Cristo e você jamais irá desanimar. Não haverá problema algum, luta alguma, barreira alguma que te fará desistir, fazer você desistir da caminhada de fé. Amém? Podem tomar vossos assentos, glória seja dada a Cristo por sua obra maravilhosa. Você que vai contribuir nesta manhã, pegue sua oferta e vamos orar ao Senhor. Alguém que irá contribuir, dê um sinal, que estaremos orando, apresentando a Deus. Senhor, nós te louvamos pelas provisões diárias. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado diariamente de nós. E te glorificamos também, ó Pai, porque não só de nós, mas até mesmo do ímpio, o Senhor cuida diariamente. Isto revela a sua graça comum, que cuida do justo e cuida do ímpio. O Senhor permite o justo trabalhar e permite o ímpio trabalhar. O Senhor permite o justo empreender e o ímpio empreender. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és um Deus bom, maravilhoso, e o Teu amor é indizível, é incomparável, é incompreensível, meu Pai. É um amor supremo, Pai, que nos constrange diariamente quando pensamos nele. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor continue a abençoar as contribuições, a vida do Teu povo que contribui, que assim nós aprendemos a contribuir com fé, com amor, com gratidão, não olhando para nós, mas olhando para o próximo, que será atendido, e o Teu nome que será, acima de tudo, glorificado. Te louvamos que as nossas contribuições glorificam ao Senhor, e é para isso que contribuímos nesta igreja, a fim de vidas serem alcançadas e o Teu nome ser glorificado através da nossa fidelidade, devoção, amor e obediência. Peço-te que o Senhor continue a prover, a multiplicar, Senhor, a nossa semente, no nome de Jesus. Amém. Você que vai contribuir, dê um sinal, diácono irmão Juninho, estará indo até você. Caso queira ficar em pé também, facilita o trabalho do diácono. Do diácono da Marisa. Não é verdade? É mesmo? Vamos separar nossas classes. Pequenos adoradores estarão acompanhando a irmã Márcia. Crescendo com Jesus estará acompanhando a irmã Neide. Mais que vencedor estará acompanhando a irmã Cícera. Os jovens estarão me acompanhando. E os demais permaneçam na classe com o pastor Anderson, que estará dando sequência no estudo sobre a igreja de Laodiceia, que está uma bênção. Que Deus abençoe a todos, boa aula a todos. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos dar sequência à nossa aula, falando hoje sobre a igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3. Versículos a partir do 14.
Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Glória a Deus por tudo, né? Já oramos, já cultuamos, já adoramos e agora vamos aprender um pouco sobre a carta de Apocalipse, né? A igreja de Laodiceia, que é a última das igrejas que recebeu esta carta. Enquanto você vai situando, nós vamos mergulhar nas revelações nesta manhã. A Bíblia diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém. Aleluia. Então essa foi uma leitura, né? Falando acerca da sétima igreja. Então quando o Senhor Jesus ali rebatou o apóstolo João, ele pediu para João escrever esse livro. A palavra Apocalipse significa revelação. Então, Apocalipse não significa assim fim do mundo, não é nada disso. Apocalipse é revelação. O Senhor vai revelar, vai mostrar. Então, a princípio, o Senhor falou: João, tudo que você vê, tudo que você ouvir, escreve em livro e manda para as 7 igrejas. Então, essas 7 igrejas, algumas delas foram fundadas pelo apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso, né? Então a primeira igreja que recebeu, que está aqui, se você voltar um pouquinho ali, ó, em Apocalipse capítulo 2, começa, né, a falar sobre essa revelação às igrejas. Vou trocar esse microfone aqui. A primeira igreja que recebeu essa revelação é a igreja de Éfeso, né? E por que demorou o nosso estudo? Na verdade, né, já começamos no ano passado e não conseguimos concluir. A hora que nós começamos a estudar a epístola, a primeira carta para a igreja de Éfeso, nós precisamos entender o porquê que eles perderam o primeiro amor. Não é assim que está em Apocalipse capítulo 2, e versículo 4, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o seu primeiro amor. Então, o que levou eles a perder o primeiro amor? Então, por isso que nessa primeira carta, abriu-se então um leque para nós analisar o que Paulo escreveu. Porque um pouco antes,
o Senhor moveu Paulo para escrever uma epístola aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. E ali o Senhor colocou para a igreja que a igreja deveria se encher do Espírito Santo, que a igreja deveria, no lado de marido e mulher, da família, de como ser um bom funcionário, tudo relatado lá na epístola dos Efésios. E a igreja então começou a se afastar daqueles ensinamentos que Paulo deixou para eles. Timóteo também pastoreou a igreja dos Efésios, e aí a igreja começou a se afastar, e agora a igreja caiu. Caiu de onde? Conforme está escrito aqui no versículo 5, Apocalipse capítulo 2 e versículo 5, olha o que a Bíblia diz. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, lembra-te, pois, de onde caíste. Nós falamos aqui sobre essa frase, de onde caíste, que a igreja estava na glória, na graça, e ela decaiu de lá, caiu. Não é assim o texto, lembra-te, pois, onde você caiu, mas de onde, tem uma diferença, onde para de onde. De onde está situando alguma coisa. Então a igreja estava com Cristo nas regiões celestiais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Então a igreja, por estar em Cristo, ela tinha domínio, poder, autoridade sobre as obras das trevas, sobre os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então o Senhor está falando, lembra de onde você caiu, porque se você continuar nessa situação, os demônios virão sobre as vossas vidas 7 vezes piores, com 7 demônios piores para atuar na vida de vocês. Então é um alerta que o Senhor Jesus Cristo vai dando para a igreja dos Efésios. Lembra-te, pois, de onde caíste, e fala assim, e volta a praticar as primeiras obras. Então, note que a igreja tinha abandonado. E nós só falamos aqui o que são as obras de Deus. As obras de Deus consistem em quê? Em levar libertação aos cativos. Quantos têm o Espírito Santo? Então, se você tem o Espírito Santo, todas as suas ações, seja louvor, diaconato, pastorear, todas as suas ações em prol do reino de Deus é para levar a libertação aos cativos. Cativos em quê? Cativos nas garras de Satanás. O Senhor usa o ministério de louvor, o pregador, um abraço, um sorriso, um afeto, um calor humano, e essas pessoas são libertas, porque nós temos o Espírito Santo. Então, levar a libertação aos cativos, tirar das trevas os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, e aqueles que rejeitam também não esquecer de falar do dia da vingança do nosso Deus. Então, o ano aceitável ele é muito mais espaçoso do que o dia, O ano tem 365 dias e fala o ano aceitável. Então o Senhor está falando, eu sou mais gracioso do que vingativo. Eu não quero que ninguém sofra as consequências terríveis que eu vou derramar na terra. Por isso, eu sou o mais gracioso, o ano aceitável. Nós estamos ainda no ano aceitável, mas daqui a pouco, a hora que se findar a porta do ano aceitável, vai vir o dia da vingança do nosso Deus. Até aqui, ok? A segunda igreja a receber essa carta foi também a igreja de Esmirna, onde o Senhor não repreende essa igreja. Essa igreja era uma igreja pobre. Vamos trazer aqui para os nossos dias aos olhos assim, humanos. Era uma igreja muito pequenininha, muito pobrezinha. E eles estão sofrendo essa perseguição, por isso que ficaram pobres, porque baixaram um decreto na cidade de Esmirna, que todas as pessoas que eram cristãs não deveriam ser empregadas. Se você vai fazer entrevista, qual a sua religião? Eu sou cristã. Você está rejeitado, você não vai passar aqui para trabalhar com a gente. Então, a pessoa que tinha um comércio, você é cristão? Sou cristão. Esse aqui é cristão, a gente não compra no comércio dele. Por isso que essa igreja ficou muito pobrezinha, conforme dizem 2:9 de Apocalipse, está dizendo ali, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas, entre parênteses, tu és rico. Por quê? A igreja poderia ser muito pobrezinha na terra,
mas era riquíssima no céu. Aleluia. Então, a terceira carta é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo também recebeu uma repreensão. Por quê? Porque entrou ali na igreja de Pérgamo a doutrina de Balaão, aonde os pastores, né, ou a igreja de Pérgamo, o pastor, aquela liderança começou a ver as ovelhas e começou a querer dinheiro, dinheiro. É o que Balaão teve essa volição por dinheiro. O Balaque, que era o rei de Moabe, contratou Balaão com muito dinheiro e falou: amaldiçoa Israel para mim. Então ele foi um profeta vendido. Ele era um homem de Deus que se deixou ser vendido por conta do dinheiro. Por isso essa doutrina de Balaão, que o Senhor rejeita, estava aqui fazendo parte da igreja de Pérgamo. Olha o que diz ali, 2,14, versículo 14, ó. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois você tem aí na sua igreja as pessoas que sustentam a doutrina de Balaão. Então, é por isso que, irmãos, nós temos que ter uma visão muito bem apurada, porque assim, a igreja é de Jesus. E se eu, como pastor, sabendo dessas coisas, que o Senhor não gosta desse tipo de gente, se eu permitir aqui que alguém pegue o microfone para falar sobre dinheiro, você vai ser rico, dê o seu tudo, e querendo tirar até o que a ovelha não tem, é uma doutrina de Balaão. Eu vou ser cobrado diante disso. É por isso que na maioria dos cultos eu sempre falo para os irmãos: se você tem algo contra alguém, não dizime, não oferte, não contribua, porque eu estou livre dessa cobrança, agindo assim. Mas, se você não tem nada, você só oferte, dizime aquilo que o Senhor pede de volta. É um pedido dele de volta, nós estamos devolvendo para ele as nossas primícias que ele nos dá. Porque ele nos dá a saúde, nos dá a sabedoria, nos dá o modo para chegar no nosso trabalho. Ele nos abriu essa porta para nós trabalharmos. Então, ele nunca vai pedir aquilo que nós não temos. Por isso que essa questão doutrina de Balaão, faça um voto, empreste de alguém, traga aqui no altar. Isso é doutrina de Balaão e o Senhor rejeita isso, irmãos. Amém? Então essa igreja tinha esse conchavo, algumas pessoas ali traziam essa doutrina maléfica, né, que o Senhor rejeita. Também aqui, tanto na igreja dos Efésios como na igreja de Pérgamo, no próximo versículo, tem também outros sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam outra doutrina agora, que é dos nicolaítas. O que é essa doutrina dos nicolaítas, né? Essa palavra em grego significa uma palavra nicolaítas, mas são duas palavras no grego. Nik significa aquele que exerce poder, e laicos significa povo, povo pobre de mentalidade, de espírito. Então, Nik, homens que exercem poder sobre o povo pobre. Por isso que muitas religiões, principalmente, vou pagar uma promessa, e a pessoa sai andando de joelho com uma escadaria imensa. Que pagar promessa? Porque o homem, ele, com a sua safadeza, aquelas espertalhão, exerce poder sobre a mente do povo pobre de espírito, indouto. Olha, paga essa promessa, sobe essa escadaria aqui, e lá na frente você deposita uma oferta. Esses dias eu vi, olha, irmãos, é uma coisa que dá até algo na gente. Um pastor, o que a sua filha tem? O que a senhora veio buscar? Eu vim buscar uma cura para minha filha. O que ela tem? Câncer. Irmã, você acha que R$1.000 para você, se Jesus curasse ela e você fizesse um voto de R$1.000, isso ia fazer falta para você? Você ia ficar feliz? Mexendo com o emocional da pessoa. A pessoa, claro que ia ficar feliz. Faz um voto de R$1.000 que Jesus vai curar. Olha aí, irmãos. Isso é pessoas que, nicolaítas, doutrina de Balaão. Vocês veem que se a gente não abrir os olhos, se eu deixar de orar, de buscar aqui, de fechar os olhos para isso, isso aí entra na igreja. Isso aí são coisas demoníacas que o Senhor rejeita. Então, por isso que nós estamos aqui
O Senhor abriu a nossa mentalidade, nos tirou desse sistema religioso falido e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Não que a comunidade evangélica, a Moraga, alguma coisa, não, ela é uma igreja de Cristo. E assim como as igrejas de Apocalipse receberam essas cartas continuam. Tem igrejas que agem dessa forma. O Senhor está dizendo aqui, eu rejeito isso. Por isso é importante a gente estudar a palavra de Deus e não deixar essas coisas acontecer no nosso meio. Amém, queridos? Outra coisa, também a palavra nicolaítas, na linguagem aramaica, significa Nicolá. E a palavra Nicolá significa comer e beber. Isaías vai falar algo sobre o povo da época que estava desviado. Ele diz assim: vocês dizem, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Então essa também tendência nicolaíta tem a ver também com as pessoas que querem só satisfazer o desejo carnal, a luxúria. Vamos curtir a vida, porque a vida é muito curta. Amanhã você nem sabe se você vai estar aqui. Caia no pecado, vá lá, se delicie no pecado. Até porque, por que você vai ficar se guardando? Vai lá. Então são pensamentos que vocês percebem que entram nas igrejas. E nós estamos sendo vacinados aqui hoje. Então, desde então, né, nesse estudo de Apocalipse, também tem a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira também recebeu uma repreensão severa. Por quê? Ali na igreja de Tiatira, em Apocalipse capítulo 2, e versículo de número 20, olha o que está escrito ali, ó. Tenho, porém, contra ti que tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Entrou então ali, nesse espírito de Jezabel, que é tratada no texto, mas o que é que Jezabel fazia? Qual era a função de Jezabel, que era esposa do rei Acabe? Ela instigava Acabe a trazer Baal, o deus Baal, trouxe, o deus Baal para dentro de Israel, e o povo israelita começou a venerar Baal. Então, dentro da igreja do Senhor Jesus, entrou esse espírito, essa pessoa que, esse negócio de festa junina não é pecado. Mas eu vou dizer a vocês, quando a gente manda o nosso filho lá para a festa junina, qual é o tipo de música que está tocando lá? Pula fogueira, São João, não sei o quê. As comidas sendo oferecidas, sacrificadas, numa quermesse. A quermesse é ligado a que tipo de Deus? Vocês estão entendendo? Essa mulher, esse espírito, ensinar, isso aí é normal, pode deixar seu filho ir. E tem a ver, você comeu uma coisa aí, você ora a Deus, irmãos. Quando você ou eu formos convidados para ir numa casa onde a pessoa é satanista, mas ela prepara o banquete, e ela não fala para nós que foi sacrificada aos ídolos aquela comida. A Bíblia Sagrada diz que nós podemos comer. Se chegarmos lá e aquela pessoa falar, esse banquete aqui é em oferenda ao inimigo, aí você não pode comer. Agora, o que eu vou fazer numa festa pagã? A comida que está lá, por mais bela que seja, é oferecida a quem? A festa pagã é em homenagem a quem? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, eu já vi pessoas, tem uns parentes meus que mexem com o negócio de canavial, E eu vi esses dias eles falando lá, que andando no canavial tem muita encruzilhada, E aí uma pessoa que estava lá no meio trabalhando, pegou, eu vou beber esse conhaque aqui. No que ele bebeu, ele ficou possesso na hora. As mãos dele ficou turvo e começou a se contorcer, ficou endemoniado. Pegar pessoas que pegam frango, come, pipoca, irmãos, isso aí está no mundo espiritual. Você não deve ingerir, você deve orar. Fizeram,
trabalho, no outro barracão que a gente estava lá naquela esquina, com patuá, as coisas lá. Eu fui lá no nome de Jesus, peguei um saco de lixo, joguei tudo o lixo e falei, Senhor, abra os olhos dessas pessoas que fizeram isso aqui, porque elas não sabem o que fazem. E quanto a isso aqui, se esse trabalho foi feito contra a vida de alguém, está repreendido e anulado agora em nome de Jesus. Peguei tudo aquilo lá, joguei no lixo, amarrei e joguei fora. Então, muitas pessoas ingerem, muitas pessoas comem coisas que vêm de outras festas pagãs, e isso é perigoso. Principalmente nessa época, na nossa época também, quando eu era criança, tinha dança de Cosme e Damião, e eu via muita gente com balinha, dando balinha para criança. Aquilo tem uma entidade por trás, irmãos. Aquilo lá tem uma entidade por trás, tem um espírito por trás. E é muito perigoso. E agora nós que somos de Jesus, precisamos estar atentos, porque isso entra dentro da igreja. Não, vai lá, curte a vida. Conselhos de espíritos de Jezabel. Então a igreja de Tiatira recebeu essa repreensão. A outra igreja é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes também, né, ela não recebeu melhor dizendo, a outra igreja que não recebeu uma repreensão é a Filadélfia, mas a igreja de Sardes recebeu uma repreensão. Por quê? Olha o que está escrito no capítulo 3 de Apocalipse agora. Capítulo 3 e versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nomes que está vivo, mas você está morto. Na igreja de Sardes, você não vai ver obras de nicolaítas. Na igreja de Sardes, você não vai ver espírito de Jezabel. Você também não vai ver doutrina de Balaão. Você não vai ver nenhum ataque maligno na igreja de Sardes. Sabe por quê? Porque o povo lá estava morto. A maioria lá, a esmagadora, morreu espiritualmente. Você tem apenas nome do que você está vivo, mas espiritualmente você está morto. E aí o Senhor vai repreender eles, dizendo, o que levou eles a morrerem? No versículo 2 a Bíblia já revela para nós. Capítulo 3, Apocalipse capítulo 3. Vou voltar no ao anjo, tem nomes de que vive e está morto. Versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Qual foi o erro da igreja de Sardes? Receber a palavra, ouvir a palavra, mas não guardar a palavra. Vocês estão entendendo? E aí o que acontece? Se não vigiar, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo de Sardes pouquíssimas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, ou seja, ainda tinha naquele momento ali da igreja de Sardes, tinha pouquinhas pessoas. Senhor, abre os olhos do povo, Senhor, ajuda o povo, ajuda os meus irmãos a abrir os olhos, a levar a vida espiritual a sério. Então a igreja de Sardes era outra que recebeu outra repreensão. A igreja em Filadélfia não recebeu essa repreensão. Por quê? Porque diferente de Sardes, olha o que está no capítulo 3 e versículo de número 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, qual ninguém pode fechar, que você tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. O que a igreja de Sardes fez foi não guardar a palavra. E o que a igreja em Filadélfia fez foi guardar a palavra. Vocês estão entendendo? Nós vamos perguntar aqui, mas para nós não passar vergonha, né? É uma coisa importante, que é bom a gente sempre trazer, embora os cultos estão sendo gravados, né? Mas uma pergunta: o que foi ministrado na segunda-feira? O que foi ministrado na quarta-feira? O que foi ministrado domingo passado? Você vê que a nossa vida vai vivendo e a gente não lembra.
Quando não lembra, o que está acontecendo? Nós estamos correndo um sério risco da palavra não estar guardada. É bom ter o nosso diário. Ó, Deus falou isso no domingo. Deus falou isso, sim. A palavra, quando é lançada, toca em vários corações. Cada um, Deus fala de uma forma. Para mim, Deus falou isso aqui. Na segunda, Deus falou isso comigo. Na quarta, Deus falou isso comigo. Nas minhas, a gente aqui, nos meus cultos matutinos, comigo na hora do meu almoço, Deus falou isso comigo na terça. Deus falou isso comigo na quinta. Deus falou isso comigo na sexta, eu lendo a palavra dele, Deus falou isso comigo. No sábado, Deus falou assim, já cedo comigo. No domingo, Deus falou isso comigo. E à noite, Deus falou isso comigo. E a gente vai guardando a palavra, sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus, ela é escudo. Ela também é broquel. Ou seja, ataques espirituais você vai estar com a palavra. E a palavra de Deus também ela é espada, é a arma de ataque. Com ela você se defende e com ela você ataca. Mas nós temos que guardar a palavra. Amém, meus irmãos? E a última igreja, que é a igreja em Laodiceia, que é o nosso estudo, né? Nós lemos aqui sobre versículos 14 até o versículo de número 22. E vamos agora falar um pouco sobre essa igreja e ver o erro dessa igreja, porque essa igreja também recebeu uma repreensão. Vamos à leitura de novo. Ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve Apocalipse capítulo 3 e versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Então aqui o Senhor Jesus está dando uma direção para João escrever para o pastor da igreja em Laodiceia. A palavra anjo aqui nesse texto é malak, no original do hebraico, malak. Malak significa mensageiro. Então, ao líder, ao pastor presidente que está pastoreando a igreja de Laodiceia, escreve esse relato aqui para ele, João. E João escreve esse relato e no versículo de número 15 ele vai dizer: eu conheço as tuas obras e você não é frio e também não é quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim como porque você é morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois você diz: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim você compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, e vestidura branca para te vestires, a fim de que não seja manifesta a sua nudez. E também compre colírio para ungir os teus olhos, assim, a fim de que você veja. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Santo Espírito diz às igrejas. Então vamos falar um pouquinho sobre, relembrar, né? Sobre o nome Laodiceia. Por que essa cidade, essa igreja, né? Na verdade aqui é o nome da cidade. E é a cidade que a igreja estava nesta cidade. Então nós chegamos aqui à última igreja que recebeu essa carta. Aí a gente aprende também aqui uma coisa, né? As pessoas dizem: eu vou buscar uma palavra, né, alguns determinados ministérios, e aí chega lá, é só palavra de autoajuda, você está de posse com a sua vitória, já deu tudo certo para você. E aí agora aqui a gente vê o próprio Senhor Jesus chamando ali a igreja, né, que estava, né, conforme diz aqui, você é uma pessoa miserável. Você, aos meus olhos, você está cego. Você está nu. Você é uma pessoa infeliz. Olha aí no versículo 17. Ó. Olha o que o Senhor Jesus está falando.
Você diz, eu sou rico e abastado, estou abençoado, né? Não está me faltando nada, estou comendo bem, vestindo bem, mas olha os olhos de Jesus. Você nem sabe que para mim você é uma pessoa, primeiro, infeliz. Você é uma pessoa infeliz. Você é uma pessoa miserável, pobre, cega, e você está nu. Será que esses ministérios, né, que pregam essas palavras de autoajuda, será que você ouviria uma mensagem como essa? Uma repreensão como essa? Deus usando essas pessoas para repreender? Então, meus irmãos, isso é muito sério. O que o Senhor Jesus está tratando aqui com essa igreja. Essa igreja, nós vamos ver o motivo pelo qual essa igreja ficou rica, né? Então, Laodiceia era uma cidade da província romana, na Ásia Menor, né? Antes de Roma entrar para conquistar, ela estava situada na Ásia Menor, e hoje ela faz parte, esse território faz parte da atual Turquia. Antes de ter o nome de Laodiceia, essa cidade se chamava Dióspolis, que significa cidade de Zeus. Zeus era um deus grego, né? Segundo a mitologia grega, Zeus é o que tem um poder sobre a tempestade, tanto é que a insígnia dele, ou a imagem dele, é ele segurando um raio. Então Zeus, o Deus que tem poder sobre a tempestade, o Deus, né, segundo também a mitologia grega, Zeus é o chefe dos deuses gregos. Mas para nós, só existe um que tem todo o poder, Cristo, aleluia, glória a Deus. Então, essa cidade chamava-se Dióspole. O que aconteceu? No século 3 a.C., o Seleucida, né, um rei Seleucida chamado Antíoco II, ele conquista a cidade e, com seus moradores, a liderança, ele tinha uma mulher, esse Seleuco II, a mulher dele chamava Laodice. Laodice, dá para repetir 1, 2, 3? Laodice, é a esposa do Seleuco II. E ele conquistando essa terra, ele quis fazer uma homenagem para a esposa dele, e falou, eu quero ter um desejo de colocar o nome dessa terra que eu conquistei de Laodiceia, em homenagem a você. Mas aí os moradores da cidade falaram, não, de forma alguma, até porque nós veneramos Zeus. Zeus é o nosso padroeiro. Como é que você vai mudar de Dióspole em homenagem ao Zeus para a sua esposa? Aí então esse homem disse assim, olha, se vocês aderirem à minha ideia, eu vou trazer aqui para a terra de vocês, vou conjecturar para vocês aqui, tá? Bancos, vou trazer para a terra de vocês aqui faculdade de oftalmologia, vou trazer para a terra de vocês aqui, sabe que aqui dá para a gente canalizar essas águas que saem aqui das montanhas vulcânicas e elas vão chegar aqui mornas, as águas vão chegar mornas, vai ser uma cidade temática. E aí eu vou trazer para vocês muito emprego, vocês vão ficar ricos trabalhando aqui. O que vocês acham? Aí eles aderiram então. E ali foi colocado então, tiraram o nome da cidade de Dióspolis e colocaram o nome de Laodiceia. E é por isso que essa cidade é chamada Laodiceia. E nessa cidade foi também ali evangelizado os irmãos, né, de cidade de Filipenses e Colossenses, Laodicenses, estavam todos ali perto, naqueles entrocamentos, e foram evangelizados. E ali então montou uma igreja, que é a igreja na cidade de Laodiceia. Até aqui tudo ok? Agora uma coisa que me chama a atenção, quando você vai ler aqui em Colossenses, abra sua Bíblia em Colossenses. Ó, na carta aos Colossenses, isso aqui é importante só para te dar um sinal, porque assim, ó, todo o histórico da igreja em Laodiceia, por que eles têm nome de que, né, porque eles ficaram assim, independentes, ficaram pobres, miseráveis, cegos, nu. Quando nós vamos ler tanto carta de Filipenses como de Colossenses, a teologia nos ensina que essas duas cartas também
são um compêndio, né, entre Colossenses e Filipenses, e também leram elas para os laodicenses. Por quê? No capítulo 4 de Colossenses, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Olha o que diz no versículo de número 13. Diz assim, ó: e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Ainda em Colossenses capítulo 4, olha agora, no versículo de número 15 agora. Está escrito assim, ó: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então a igreja de Laodiceia começou numa casa. E agora, ó, em capítulo 4 ainda, e versículo 16, olha o que está escrito, ó: e uma vez lida essa epístola, essa carta perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja de quem? Dos Laodicenses. E aos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, se nós quisermos saber o porquê que a igreja de Laodiceia ficou miserável, pobre, cega e nu, nós precisamos ler Filipenses e Colossenses. Aí você vai entender aonde eles erraram. Não vai dar tempo da gente fazer essa leitura e estudar cada ponto, mas quando você lê a igreja, a carta de Filipenses e de Colossenses, aí você vai entender o que a igreja desprezou para chegar naquele ponto lá. Então notem que todas essas igrejas que tomaram uma repreensão, elas tiveram ensinamento. Elas não desviaram da noite para o dia, ninguém desvia da noite para o dia, ninguém cai da noite para o dia. Elas desprezaram o que Paulo escreveu para eles. Paulo foi sucinto, sauda os irmãos de Laodiceia, a Ninfa e a igreja que está lá na casa dela. E uma vez que vocês leram essa carta perante os irmãos de Colosso e também de Filipos, por favor, lede-a também aos laodicenses. Não esqueçam, leiam para eles em voz alta, marquem o culto, peguem essas duas epístolas e apresentem para eles, para essa membresia, leiam perante eles. Mas eles ouviram, foi lida essa epístola, mas Laodiceia, os irmãos de Laodiceia, não colocou em prática. Então, irmãos, o que acontece é essa repreensão do Senhor. E Ele repreende porque Ele nos ama. Então, vocês entenderam por que o nome de Laodiceia? Ok? Vamos então em Apocalipse agora, capítulo 3. E vamos dar sequência. Versículo 14. Oi? Na cronologia, né? É a última porta, porque se a gente pegar, né, todas as igrejas, isso aí tem uma linha teológica que menciona cada igreja como um tempo profético. E segundo, né, um olhar da teologia, a igreja de Laodiceia tem a ver com o nosso tempo. É um tempo onde que você quer comer um frango, você come. Você quer comer uma carne, você come. Você tem carro para andar. Você tem roupa para vestir. Né? Tá tudo bem, está tudo rico. Nós estamos ricos, na verdade. Essa é a realidade. Estamos ricos e abastados. Então a igreja, o que aconteceu? Eles desprezaram a palavra. Também. Nós estamos vivendo uns dias difíceis. Aleluia. Exato. Infelizmente, né, pastor Carlos, o que está acontecendo nos nossos dias, né? Esses homens aqui do passado, e também da igreja contemporânea ali,
Quando a gente pega Lutero, John Hess, todos aqueles irmãos, né, vocês veem que eles viviam de joelho, buscando de Deus, buscando intimidade com o Espírito Santo. Eles não saíam do quarto enquanto o céu não descesse na vida deles, né? Tantos irmãos que eles não buscaram fama, eles buscavam a presença de Deus de tal forma, orando, oração, né? O pastor Carlos não está muito longe, né, da nossa, eu sou um pouquinho depois do pastor Carlos, bem depois, mas ainda peguei aquela chama da igreja. Quando eu chegava na igreja, irmãos, naquele banco de madeira, assim, os bancos, a hora que levantava era só lágrimas nos bancos, as irmãs com um paninho enxugando as lágrimas. Era um gemido, era oração. Os irmãos, eu quero Deus, fome de Deus. Se o culto começava, um exemplo, 7 horas, 6 horas a igreja estava aberta. O pessoal já chegava para orar, para buscar de Deus, para se encher de Deus, porque assim, eles queriam intimidade com o Espírito Santo. E o que está acontecendo, na verdade, eu comungo com o senhor, é isso aí. O conforto deixou os crentes um pouco preguiçosos. E nós estamos sofrendo, né? Sofrendo porque entrou nas igrejas, o quê? Divórcio. Hoje tem muitos pastores que, o amor acabou. Como é que o amor acabou, gente? O divórcio entrou esses dias eu estava lá, pastores, né? Igrejas tradicional aqui. Estava lá com os irmãos, o irmão falou, aquele ali é meu pastor. Ele estava com um copinho de cerveja, bebendo. E eu falei, aquele ali é meu pastor. Eu falei, mas na sua igreja pode beber? Ele falou, não, lá pode. Eu sou uma igreja tradicional, pode beber. Aí como é que pode, né? Falar para o pessoal ficar na internet. Olha que situação, né? Exato. As igrejas da Inglaterra, né? As igrejas da Inglaterra, irmãos, hoje são bares temáticos. Já imaginou uma coisa dessa, né, Dedé? Olha isso. Meu Deus do céu. Então você vê o que nós estamos vivendo, né? Nossos dias, assim, o esfriamento que está acontecendo, o que eu vejo, né? A Bíblia fala que nós não devemos desprezar Satanás e os seus desígnios, porque ele é sagaz. Então o que acontecia lá no passado? A fúria dele, a perseguição através do Império Romano. Aí ele viu que quanto mais perseguia, mais a igreja, você vê a igreja dos irmãos aqui, Esmirna. Os irmãos em Esmirna ficaram pobres, mas não negavam Jesus. E agora o que ele vem fazendo? Né? Fez com que toda a população subisse, né? Não que isso é pecado, a prosperidade, mas é pecado quando a gente despreza nosso momento de oração. O Senhor tem me cobrado esses dias devido à correria da minha vida. O Senhor falou, você precisa fazer culto na sua família. Você não está mais fazendo culto familiar. Pegar minhas filhas, sentar com elas, com a minha esposa, e falar, já falei para elas domingo passado, falei, nós vamos começar o culto familiar de novo aqui. Cada um de nós vai trazer uma reflexão. Culto familiar, que o ministério começa dentro da nossa casa. Então tem que ter um momento nosso de oração com a nossa família, né, de culto familiar, forçar nossos filhos a ler a Bíblia. Você vai trazer uma reflexão, leia a Bíblia, jejua, consagre, traz para nós. Então temos que ser isso. Então nós perdemos isso devido à nossa correria, porque a gente vai conquistando as coisas e a responsabilidade aumenta. Mas a vida é muito simples. A Bíblia Sagrada diz, se você tem o que comer, o que vestir, esteja contente. Não é assim? Mas nós precisamos pedir sabedoria, Senhor, ajuda-me, ensina-me a remir o tempo. Porque a gente, você vê, acordamos hoje eu com a minha esposa, era 5:30 da manhã. Daí ela ficou lá na chácara para terminar de reparar as coisas lá, para devolver as chaves amanhã. Ela está lá com o meu cunhado. E aí eu cheguei e falei, amor, vamos, que já está dando 8 horas. A hora passa assim, voando, pum. Daqui a pouco você já está de volta aqui para cultuar o Senhor à noite. Daqui a pouco já amanheceu o dia, você já está na labuta para trabalhar. Então a vida está passando rápido.
o conforto, a correria, isso tem tirado de nós, principalmente o aparelho celular, tem tirado de nós os momentos de oração, os momentos de consagração, os momentos de quebrantamento no nosso quarto, de porta fechada, os momentos de rasgar a nossa alma, falar: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família, ajuda, Senhor, os meus filhos, ajuda, Senhor, o meu lar, ajuda-nos. Então nós precisamos resgatar isso, irmãos, porque isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual. E a gente vai conseguir, né? Vamos resgatar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, é o que o Senhor falou. Nós estamos perdendo esse bom costume, né? De orar, de chegar mais cedo, de nos preparar nossa mente. Não, hoje eu vou no culto. Ah, mas chegou um fulano, irmão, olha, rapaz, olha, eu estou indo para a igreja. Eu não vou conseguir te dar atenção. Se você quiser ir comigo, venha. Mas senão, depois do culto, outro dia a gente conversa. Colocar sempre Deus em primeiro lugar, a gente vence. Amém? Vamos prosseguir aqui, ó. Ao anjo em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, que é a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Quando o texto começa já de cara assim, o Amém, né, nesse momento aqui de escrita, entre os anos aqui 90 e 96, quando o texto, qualquer texto que fosse assim, ó, colocado um amém logo no início do texto e não no final, porque se a gente diz amém no final da oração, não é? Mas nesse momento aqui, quando é colocado o amém no começo, é assim, ó, esses relatos, o que vai ser dito, o que vai ser transcrito aqui, presta atenção porque é de grande valor. Quando se colocava o amém no início do texto, os sábios dessa época, ao fazerem isso, diziam, ó, tudo que vai ser relatado aqui é verdadeiro, merece toda a atenção. Por isso que ele coloca, o Senhor Jesus se apresenta como o amém, logo no início, como que dizendo, ó, porque na cultura daquela época, ao colocar o amém logo no início, ó, presta atenção nesse tratado aqui, que é um tratado interessante. É um tratado que tem que ter tido toda a nossa intenção, toda a nossa atenção, toda a nossa consciência voltada para isso aí, porque esse recado aqui é muito importante. Então, ele colocando como sendo o amém, na cultura daquela época, as pessoas, na hora, parava tudo para ouvir. O silêncio tomava conta do auditório, da casa, para eles ouvir. E aí, outra coisa que ele se apresenta como sendo a testemunha fiel e verdadeira. Porque além dessa cultura de apresentar um amém no começo, tinha a pessoa que, ó, eu sei que tudo que vai ser colocado aqui, como testemunho, eu estou dizendo, é verídico, é fato. Então o Senhor Jesus está dizendo, eu sou o amém e eu também sou a testemunha verdadeira. Aleluia. E aí a continuação continua. O princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Quando nós vamos ler essa frase, né? Princípio da criação de Deus, nós vamos falar, então, peraí, Jesus não é Deus. Como é que ele se apresenta como sendo o princípio da criação de Deus? Então ele é criado. E se ele é criado, ele não é Deus. Por isso, tá vendo como é bom a gente participar da escola bíblica? Né? Como é que nós vamos explicar isso? Alguém chega na irmã Roberta, irmã, você era crente? Você crê em Jesus? Creio. Jesus é Deus? É Deus, mas ele é criado. Não, ele não é criado, ele é Deus, ele existe por si só. Não, em Apocalipse e tal, Apocalipse 3,14 está dizendo lá que ele é o princípio da criação de Deus. Ele mesmo está dizendo com a boca dele, eu sou o princípio da criação de Deus. E aí? Como é que nós vamos sair de uma enrascada dessa? Por isso que é bom a gente participar da escola bíblica. Porque essa expressão, princípio aqui, né, tem uma Bíblia que, para quem tem celular Samsung, você baixa lá Strong. Bíblia Strong. S mudo. S-T-R-O-G. Strong. Baixa essa Bíblia no seu aplicativo, porque essa Bíblia, ela dá a linguagem original hebraica e grega.
Então eu vou só minimizar a tela aqui, que eu baixei essa Bíblia aqui. E aí no grego, vamos ver, quer ver, ó? Só para vocês entenderem como que essa Bíblia ela nos auxilia na linguagem original. Bíblia Strong. Vou pegar aqui. Ela dá todo... Vou pedir ajuda para a Débora aqui. Débora, aqui já está aqui, ó, a igreja de Laodiceia. Tudo que está em azul aqui é algo no grego. Por exemplo, 3,14, né? Ao anjo, aqui vai falar o que é o anjo, em Laodiceia, essas coisas diz o amém. O princípio, vamos clicar na palavra princípio. Clica aí, Lona. Fala aí o que significa essa palavra. Número 1, início, origem. Número 2, a pessoa ou coisa que começa, a primeira pessoa ou coisa em uma série, o líder. 3, aquilo pelo qual algo começa a ser, a origem, a causa ativa. 4, a extremidade de uma coisa. Aí tem o A, né? Dos cantos de uma vela. 5, o primeiro lugar, principado, governo, magistratura, de anjos e demônios. Então, aqui, na verdade, essa palavra ainda tem o grego aqui, que é o grego arque, ou arche, né? Então, o que significa isso aqui? Como na linguagem grega. Na linguagem grega princípio significa a pessoa que através dela tudo começa. Ao ser que através dele tudo veio a existir. Ele é o criador de tudo que existe. Então, quando você vai ler aqui, né, no grego, ao anjo, né, da igreja de Laodiceia escreve, essas coisas, diz o princípio da criação, ele está dizendo assim, ó, essas coisas, além de eu ser o amém, esse tratado é importante, eu sou a testemunha fiel, e eu sou aquela pessoa, aquele ser que a partir de mim, tudo foi criado. Eu sou o criador de tudo que existe, sejam coisas visíveis e invisíveis. Eu sempre falo aqui, né, se rebobinar a fita, vamos rebobinar toda a criação. Tudo que foi criado rebobinando, igual na época do videocassete, voltando a fita. O único ser que vai existir no meio dessa imensidão de universo é Cristo. Então ele está dizendo, a partir de mim, eu criei todas as coisas. Eu pensei em cada detalhe. Eu pensei nas bactérias, nos vírus, nas coisas visíveis e invisíveis. Eu pensei nos anjos. Eu pensei no corpo humano. Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu sei o seu fator RH. Eu sei, aleluia, o seu DNA. Eu sei, eu fiz a sua impressão digital diferente desde Adão até esse que acabou de ser fecundado na barriga. Eu fiz todos vocês diferentes um dos outros. Eu criei todos vocês. Eu sou aquele que tudo criou. Você pode adorá-lo nessa manhã. Oh. Então, quando ele se apresenta assim, meus irmãos, ele está dizendo, ouça esse tratado, é um tratado importante, é algo que vai ser dito aqui de grande valia, e ele é o Criador de todas as coisas. Então, se alguém chegar em você e falar, não, Jesus é criado, Jesus ele foi criado, não, a partir de Jesus, tudo veio a existir. E ainda tem os textos bíblicos para você, ali não debater como sendo uma pessoa violenta, não, fala, eu vou ler para você, aí você pega, por exemplo, lá em Colossenses mesmo, vamos voltar em Colossenses, para você pegar ali e ver, né, na carta de Paulo aos Colossenses, olha só, Colossenses capítulo 1, vou ler com os irmãos aqui, Colossenses capítulo 1 e versículo de número 15, ó. Este, está falando de Jesus, ó. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Outra palavra que entra. A partir dele, tudo foi criado. Ele deu a origem em tudo. O primogênito de toda a criação. E vai discorrer o relato, o 16, ó. Pois nele
foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, versículo 17, ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele, em Cristo Jesus, tudo subsiste, tudo existe, ele é antes de todas as coisas. Exatamente, olha só. Aleluia. Oh, glória. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Voltemos em Apocalipse capítulo 3 e 14, né? Então, está ali sim, André, faz menção da Trindade. O Amém, o Pai, a testemunha fiel, o Espírito e o Cristo, aquele que tudo criou. A Trindade ali, o mistério, tudo a Bíblia Sagrada revela a Trindade de Deus. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. Glória a Deus. Até aqui tudo bem? Então, se vocês foram, né, se a irmã Lígia chegar, irmã Lígia, Jesus é Deus? A senhora vai responder, é Deus. Mas peraí, Apocalipse 3,14 fala que ele foi criado. A senhora fala, não, você está errado. A partir dele, aquela palavra em grego, quer dizer arque, a partir dele tudo veio existir. Ele é o que deu princípio da toda a criação. Então, ele não é criado. Ele é Deus. Aleluia. Vamos prosseguir. Versículo 15. Conheça as tuas obras, que nem és quente e nem frio, quem deras fosse quente ou frio. Quente ou frio. O que Jesus está pegando aqui? Como ele é conhecedor da cultura, principalmente da cidade, ele está falando das águas termais que vinham para Laodiceia através dos aquedutos. E chegava lá água morna. Então ele está dizendo uma cultura, você não é nem quente e você também não é nem frio. Quem dera você fosse frio ou quente. Muitas vezes a gente fala assim, né? A pessoa esfriou. Na verdade, irmãos, isso que está relatado aqui, quem dera se você fosse frio, por exemplo, vou pegar o exemplo da irmã Odete. A irmã Odete sempre foi uma crente quente, mas aí ela caiu lá na igreja, quem lembra? Caiu na igreja, quebrou o fêmur naquela época, na irmã Odete. Mas o coração dela é quente, né? A bacia, mas aí ela precisou ficar uns dias sem ir na igreja. Então, assim, não é que a fé dela esfriou por completo. Algo levou ela a não estar presente no culto. Então, assim, nesse momento, se olhar, deu uma esfriada em que sentido? Não na fé, mas na presença. Eu quero estar cultuando, eu quero estar junto com os irmãos, né? Tenho prazer de estar. Então, assim, quem dera você fosse frio ou quente. Mas, na verdade, quando a gente fala assim, a pessoa esfriou, está errada essa fala. Isto é, a pessoa que parou de orar, parou de buscar, não é que ela esfriou, ela ficou morno. Ela não consegue. Ela vem poucos cultos, depois não vem mais. Depois, quando a coisa aperta, ela volta. É uma pessoa morna. A pessoa fria, a frieza, né? Conforme está no texto aqui, o Senhor Jesus, ele não, se você perceber, ele não está aqui sendo violento com uma pessoa fria. Está dizendo, quem dera você fosse frio ou quente, porque vai chegar momento na nossa vida, está aqui também o pastor Carlos, a irmã Irene. Se fosse pela irmã Irene, ela estaria ali do lado dele. Se fosse pela irmã Irene, acabou a escola bíblica, ela estaria aqui limpando. Mas o que acontece? Deu um probleminha na coluna dela. E ela sente muita dor. Aí você vai falar que aquela mulher de que ora, que é uma mulher que é fria na fé? Não. As circunstâncias não estão permitindo ela estar aqui, mas o coração dela é quente. O morno é a pessoa que tem a condição de estar, tem a condição de vir, tem a condição de buscar, mas não faz. Por quê? Ele ficou morno, essa pessoa ficou morna. E aí o Senhor repreende, quem dera você fosse frio ou quente. No versículo 16. Assim porque você é morno e nem é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? As águas termais que desciam, né, pelos aquedutos, chegava lá com muitos minerais. Então Jesus ele sabe o que está dizendo.
Quando uma pessoa ia pegar um pouquinho daquela água e colocava na boca, o sabor dava ânsia de vômito. A pessoa já... e ânsia. Então Jesus está usando a mesma cultura. Você está igualzinho a essas águas termais aí, que chega através do aqueduto, mas não mata a sede de ninguém. Você dá náusea. Está dizendo assim, ó, as suas ações dão náuseas. As suas ações me dão ânsia de vômito. As suas ações não são ações de uma pessoa quente, de um crente quente. As suas ações me dão náuseas. Quem está entendendo isso? Amém? Então Jesus ele usa da cultura, do aqueduto, das águas que caíam em Laodiceia, com muito minério que as pessoas pegavam, eram as águas famosas por darem náuseas. Se você quisesse ali, estava ruim de estômago, e quisesse de fato jogar tudo para fora, só tomar um pouco daquela água lá, você vomitava na hora. É tipo de um boldo, né? O boldo você espreme no copo, põe, já limpa tudo também, né, irmãos? Então, isso aqui o Senhor Jesus está dizendo que a vida daqueles irmãos não estavam condizentes com aquilo que ele queria, de um povo quente, de um povo que tem desejo por ele, de orar, de chegar, de cultuar, de levantar a mão, de adorar, de entregar todo louvor. Os que trabalhar com vontade, com garra, com dedicação, servindo ao Senhor. Era assim que ele queria. E essas são as obras que ele almeja em nós. Ver o nosso coração pujante, dependente dele. Eu dependo do Senhor. Se o Senhor não me encher do seu Espírito, não tem como eu prosseguir. Eu quero ser cheio do seu Espírito. É assim que nós devemos ser. E aí a nossa vida fica pujante. Aonde você vai, o Senhor está com você ali. Você olha as circunstâncias, você analisa o mundo espiritual. Lá na empresa, na vida de alguém, alguém que chega para ser seu amigo, você já tem discernimento de espírito. Você já discerne algumas coisas, sem coisa, esse tipo de coisa eu não posso abrir para ele, porque a situação não vai ficar bem. Então eu sei que na nossa vida cotidiana a gente erra nisso aí, irmãos. A gente é falho, né? Mas se a gente a partir de hoje começar a colocar isso no nosso coração, Senhor, eu quero ser cheio do seu Espírito. Eu quero que o Senhor me encha com o seu Espírito Santo, para mim ser um crente quente. Eu não quero ser uma pessoa morna, que as minhas ações pecaminosas estão a ponto de o Senhor vomitar eu da sua boca, ou seja, rejeitar a pessoa. Oh, glória! Você pode orar nesses momentos, curva a sua cabeça, ore nesse sentido. Senhor, enche-me do seu Espírito Santo, enche-me com o seu Espírito Santo, ó Pai, para mim não ser, que as minhas ações não sejam ações de pessoas que o Senhor quer abominar, que o Senhor quer jogar para fora. Oh, meu Pai, enche-nos do seu Espírito, Senhor. Que nós venhamos a ser pessoas quentes, ó Deus, pessoas desejosas por Ti, pessoas, ó Deus, que anseiam pelos dias de culto, anseiam pelas leituras bíblicas, Senhor. Meu Deus, pessoas que anseiem pelos momentos de oração a sós com o Senhor. Por favor, ó Deus, nos encha cada dia mais do seu Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Versículo 17. Pois dizes, estou abastado, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, por conta da cultura daquela cidade, ser uma cidade rica, os irmãos ali de Laodiceia tinham bons empregos, ganhavam muito bem, e a pessoa, começou a dar mais valor no dinheiro, trocou Jesus pela bem-estar. Imagina essa igreja, você chegando nela, poltronas almofadadas, um som ambiente muito gostoso, uma igreja linda, aquela igreja bonita, imagina um tapetão assim, aquela coisa glamurosa. Eu imagino, tem até uma igreja, nada contra isso, enfim, mas cada um. Tem uma igreja que tem lá no Rio de Janeiro que a poltrona do pastor tem ouro na poltrona assim. Imagina nessa igreja, as maçanetas do banheiro, tudo banhado a ouro. Imagina uma igreja muito chique. Os irmãos, quando chegavam, muito chique. Mas o Senhor está falando assim: você está rico,
você é abastado, e você está dizendo que não precisa de coisa alguma, porque você tem dinheiro, mas aos meus olhos você é uma pessoa infeliz, é uma pessoa miserável. Você é uma pessoa muito pobre aqui em cima. Você é uma pessoa cega e você está nu, você não tem roupagem espiritual. Então, meus irmãos, o dinheiro é muito bom para quem não é dominado por ele. Você não pode, eu também não posso ser dominado pelo dinheiro. Nós temos que dominar o dinheiro porque nós temos o Espírito Santo. O único que nos domina é a presença de Deus quando nós damos liberdade para Ele. Então, assim, eu sei que tem uns momentos na nossa vida de dificuldade financeira, de aperto financeiro, mas daqui a pouco isso vai passar. Tudo isso aí passa. Isso vai passar, a gente faz a nossa parte, o Senhor abençoa, porque Ele diz que, a palavra dele diz que nós devemos comer o melhor da terra para os crentes. Vai passar. Mas até que não passe, temos que ser assim, pessoas quentes. Não vamos desanimar nessa caminhada. Vamos nessa caminhada, mesmo com escassez de algumas coisas, vamos firme com Jesus. Vamos firme com Ele. Porque depois que passar, você não vai ser dominado pelo dinheiro. E essa igreja, infelizmente, aconteceu isso. E o Senhor deu essa repreensão para eles. E fala, ó, eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Ou seja, nada dessa terra corruptível, mas juntai tesouros nos céus. Eu nunca mais esqueço da mensagem que o Léo trouxe num culto familiar, que juntar tesouro no céu, ouro refinado pelo fogo, né, é estar na presença de Deus e você fazer a obra de Deus direcionada pelo Espírito Santo, ajudando a quem realmente precisa ser ajudado, né, contribuindo com as suas finanças, com uma parte das suas finanças, devolvendo ao Senhor, para que mais igrejas se abram, para que se mantenha aqui também esse ambiente para nós cultuarmos, onde as pessoas cheguem aqui e são impactadas pela glória de Deus, e também vestiduras brancas para te vestires. Vestiduras brancas, vestes brancas são os atos de justiça dos santos. Está lá em Apocalipse 19. Pessoa que leva a vida em santidade, pessoa que rejeita as ofertas do diabo, pessoa que não quer saber de manchar a sua vida com o pecado, que deseja, ainda que venha a cair uma queda, mas ela não vai continuar no pecado, porque a alma dela fala, eu pequei, eu errei, me tira disso, Senhor. Estende as mãos e nos levanta e nos tira do lamaçal e a gente continua. Só que vamos ter algumas consequências, né? E também, a fim de que não veja a tua vergonha, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que você veja. Então, o colírio aqui, como tinha uma faculdade de oftalmologia lá, então o Senhor está usando essa mesma cultura, o unguento, o colírio, a pasta para os olhos, a fim de que você veja. Aleluia. E assim, meus irmãos, nesse versículo 18, a gente para nele porque domingo que vem a gente vai encerrar, porque justamente esse versículo 18 vai ter muitas ligações. Em que sentido? Ligações para nós aprender domingo que vem. No rei que mandou o servo, o Espírito Santo, convidar as pessoas para o banquete. E o convite era vestes. E aí a gente vê lá alguém que está sem veste nupcial. Como é que você conseguiu entrar aqui, amigo? Aquela pessoa ficou emudecida. O Senhor expulsou ela da festa. Então tem a ver com esse versículo 18 aqui. Então nós vamos aprender. Domingo que vem, você não falte para a gente concluir essa aula. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos para as apresentações dos versículos. Classe Crescendo com Jesus, irmã Neide esteve ensinando meu inimigo, Satanás. Verá versículos. Primeira João 4:4. Porque aquele que está em vocês é maior do que o mais no mundo. Amém. Amém.
E quem está em vocês? Quem? Jesus, aí sim. Mais que vencedores, irmã Cícera esteve ensinando o mesmo assunto, o meu inimigo, Satanás. A classe nos mais que vencedores, a cada domingo, eles estarão escolhendo um dos alunos para explicar um pouco da aula, de forma bem resumida, o que aprenderam. E assim vão se formando, né? Pregadores, obreiros, ensinadores. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Amém. Amém. Que bênção, né? Essa é a missão cumprida de um professor. Quando você ensina e a pessoa entende. Qual que é o desejo nós que damos aula, né? Roberto, os demais. É Roberto chorando. Né? O objetivo é esse, ensinar, instruir, para que amanhã, quando eles forem tentados, eles aprenderam. A mensagem foi explicada corretamente. Eu preciso me policiar. A minha carne vai me seduzir. Satanás vai me levar a pecar. Por isso eu vou resistir. Eu vou falar não e vou vencer a tentação. A classe dos jovens estivemos aprendendo sobre os atributos de Deus, os comunicáveis e incomunicáveis. Vamos estar lendo Salmos de número 90, verso de número 2. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. O pastor verá versículos aqui na classe dos adultos. Eu tô caçando a Márcia, estava achando ela. Estou olhando, falei, mas será que está lá em cima? A Márcia esteve ensinando sobre a pesca maravilhosa. Mateus 4:19. Então, Jesus disse: siga-me e eu serei pescadores de homens. Amém. Amém. Vamos colocar todos em pés, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Que Deus abençoe a cada professor, a cada aluno. Eu creio que em todas as classes foi uma bênção, um ensino. E agora é praticarmos aquilo que nós aprendermos. Amém? Pastor Carlos, por favor, ore por nós, agradecendo a Deus. Paz, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por esse momento que passamos aqui, pela Tua palavra, e que ela venha falar e queimar o nosso coração, Pai, para que nós sejamos sempre guardando a Tua palavra e que a Tua misericórdia, Pai, nos alcance, porque nós temos desejo que o Senhor esteja conosco em cada momento, que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, e não a nós mesmos trabalharmos, mas o Espírito Santo fazemos aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. Então eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, hoje Santa Ceia. Quem puder trazer um alimento não perecível para nós juntarmos para essa cesta básica. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Santo Espírito continue com todos nós agora e sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu nome é Bianca,
Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.